Oi, turma, bom dia. Na aula de hoje, vocês fizeram a prova tem umas 2 semanas, então vou corrigir a prova de vocês, vamos corrigir aqui, para ver se vocês tiverem dúvidas, se está tudo bem, se não teve nenhum problema. Vamos botar um videozinho aqui para a gente corrigir essa prova. Então tá aqui a prova de vocês, certo? Então, prova de biologia de comunidade. Então essa prova tranquila, né? Envolveu a parte aquela parte de célula, né? Citoplasma, organelas citoplasmáticas, núcleo, né? Cromossomos e por aí vai, né? Então vamos corrigir aqui, vou corrigir aqui com vocês, ver se está tudo bem, se vocês entenderam tudo, se está tudo tranquilo. E daí, a partir daí a gente vê os próximos passos, né? Relativamente tranquilo, era uma prova bem direta, se soubesse as funções e o que é cada uma das coisas da célula, vocês conseguiam ir matando direto as questões, não tinha muito mistério não nessa prova, né? Então lá na primeira questão, né? Vamos lá para a questão afirmada, né? Qual é a organela celular que capta energia luminosa e a utiliza para fabricar glicídios a partir do gás carbônico da água, né? Do gás carbônico e da água. É o que a gente tá vendo agora nas aulas, agora, né? Que isso aí está falando da fotossíntese, né? Então a letra A ele afirma que é o complexo de Golgi, o complexo golgiense. Letra B, os cloroplastos. Letra C, a mitocôndria. Letra D, o ribossomo. E letra E, os lisossomos. Então, lisossomo é responsável pela digestão celular, pela autofagia, então, e pela proteção da célula, então não é. Ribossomo é responsável pela síntese proteica, ou seja, a produção de proteínas, então não é o ribossomo. Letra C é a mitocôndria é responsável pela produção de energia na célula, né, pela respiração celular. Complexo de Golgi é responsável por empacotar células, produção da crossoma do espermatozoide, síntese do lisossomo, então secreção das substâncias, né? Então só resta aí a letra B, que é o cloroplasto, né? Que é aquela organela presente nas células de plantas, de algas, e que é responsável por fazer a fotossíntese, né? Fazer esse mecanismo que está descrito aí, que é fabricar carboidratos a partir do gás carbônico e da água. Então a primeira questão aí, letra B, cloroplasto, né? Então essa é a organelazinha que é responsável por essa tarefa, e que quem está assistindo às aulas agora, né, viu que isso é exatamente o que a gente está estudando agora, que é a fotossíntese lá dos cloroplastos, né, lá na membrana tilacoide e por aí vai, né? Você viu as aulas passadas, a gente viu lá os fotossistemas, uma fase clara. Então vocês, quem estava vendo os vídeos já de cara matava aí, né? Estava tratando sobre fotossíntese, só pode ser nos cloroplastos. A segunda questão. Quando o organismo é privado de alimento e as reservas do seu corpo se esgotam, como estratégia de sobrevivência no momento, no momento de crise, as células passam a digerir partes de si mesmas. As estruturas celulares diretamente responsáveis por esse processo são A, peroxissomos, B, lisossomos, D, vacúolo, D, ribossomos, E, retículo endoplasmático liso. Aí ele está tratando o quê? Que falta o alimento e no momento de crise não tem alimento, então as células elas passam a digerir elas mesmas, né? Então aí tem que descobrir quem é a organela responsável por fazer o processo de digestão, pelo processo de digestão celular. Então, se você sabe quem é a organela que é responsável por fazer o processo de digestão celular, você conseguiria matar aí justamente quem é essa organela, né? Então, o retículo endoplasmático liso é responsável por produzir lipídios, então, e por fazer alguns processos de desintoxicação que não específicos, né? Então não é a letra E. D, ribossomos, síntese de proteínas, então não pode ser os ribossomos. O vacúolo nas organelas é responsável por armazenar água, sais minerais, né?
no caso do vácuo nas células vegetais, né? Nas células animais a gente viu que a gente não tem o vácuo, né? B, os lisossomos. Os lisossomos são responsáveis pela digestão celular, suicídio, autofagia, né? Ou seja, que é se alimentar, digerir a própria célula, né? Então a alternativa correta da segunda é a letra B. Os peroxissomos, eles são responsáveis por fazer a desintoxicação da água oxigenada. Então esse processo aí da digestão da desintoxicação da água oxigenada seria a letra A. Então nesse sentido aí, a segunda questão, a alternativa correta é a letra B, certo? Então vamos aqui passar na terceira questão. A terceira questão afirma o seguinte, né? Dos tipos celulares a seguir, espera-se encontrar um maior número de mitocôndrias em A, células da pele, B, células dos ossos, C, células adiposas, D, células musculares, letra E, células sanguíneas. Então, para matar essa questão, você saber, as mitocôndrias, elas têm que função? As mitocôndrias, elas têm a função de fazer a respiração celular, ou seja, a síntese do ATP, né, a síntese de energia. Então, as mitocôndrias, elas têm a função de produzir energia, certo? Então, você sabe lá que a mitocôndria tem a função de produzir energia, já dá para compreender o que a questão está querendo. Então, vocês vão ter que, aí teria que identificar quais dessas células precisam mais de energia. Vai precisar de mais energia a célula que tem maior atividade, né? Então a célula que está com maior atividade, com atividade de maior intensidade, provavelmente é que vai precisar de mais mitocôndrias. Isso não quer dizer que as outras não tenham mitocôndrias. Obviamente todas as células precisam de energia. E elas produzem energia nas mitocôndrias. Mas algumas células vão ter mais mitocôndrias que outras. Isso vai depender da atividade e da intensidade da atividade daquela célula, né? Então, quais dessas células aí elas demandariam mais energia para desempenhar suas funções? Então, as células sanguíneas, as musculares, as adiposas, que são as que armazenam gordura, né? As dos ossos da pele. Dessas todas aí, aqui precisa de mais energia, que trabalham mais intensamente, que desempenham atividades mais intensas, quase que constantemente, seriam, nesse caso aí, letra D, as células musculares, né? Então, se a gente comparar as células dos músculos, dos ossos, da pele, da tecido adiposo e do sangue, aqui está sempre em atividade, e uma atividade intensa, né? Então, muito provavelmente, se comparando todas essas células aí, as mitocôndrias estariam em maior quantidade nas células musculares, certo? Então, aí, letra D. Então, era a questãozinha aí de você saber a função da mitocôndria, extrapolar, né, raciocinando de quem dessas aí precisaria de mais energia de acordo com as suas atividades, né? Então, nessa questão aí, a resposta correta é a letra D. Vamos passar aqui para a quarta. Qual é a principal função do retículo endoplasmático granular ou rugoso? Então, a questão direitinha aí, para saber qual é a principal função, qual é a função do retículo, a principal, né, do retículo endoplasmático granular ou rugoso. A letra A afirma ser a fotossíntese. A letra B, digestão intracelular, ou seja, digestão dentro da célula. A letra C, respiração celular. A letra D, síntese de lipídios. E a letra E afirma ser a síntese de proteínas. Como o retículo endoplasmático granular ou rugoso ele tem ribossomos aderidos às suas membranas, e a função dos ribossomos é a função de produzir proteínas, logo a função do retículo endoplasmático granular vai ser de produzir proteína. Então a letra A afirma que é fotossíntese. Quem faz fotossíntese são os cloroplastos. A letra B afirma que é digestão dentro da célula. Quem faz isso são os lisossomos. A letra C diz que é respiração celular. Quem faz isso é a mitocôndria. Síntese de lipídios é do retículo endoplasmático liso e não granular. Então aqui a resposta correta é a letra E, que é a síntese de proteínas, né? Síntese de proteínas, já que ele tem o retículo endoplasmático granular, tem ribossomos aderidos a ele,
Então, o responsável por ele seria a função do reticulino endoplasmático granular é de produzir proteínas, síntese de proteínas. Resposta correta aí, nesse caso, é a letra E. Aqui é a quinta questão. Das organelas a seguir, qual não existe nas células dos animais? Então a gente viu uma série de organelas, e lembra lá que no finalzinho da aula de organelas eu falei sobre as organelas que existem nas células vegetais, mas não tem nos animais. Então letra A, vacúolo. Letra B, retículo endoplasmático liso. Letra C, mitocôndrias. Letra D, letra C, mitocôndria. D, retículo endoplasmático rugoso. Letra E, lisossomo. Então os lisossomos eles estão presentes nas células dos animais e dos vegetais. O retículo endoplasmático rugoso também está presente em ambos. Mitocôndrias também está presente em ambos. Retículo endoplasmático liso também. O que nos resta é a letra A, vacúolo. Vacúolo, cloroplastos só tem nas células dos vegetais. Se comparar vegetais e animais, certo? Algas também têm cloroplastos, mas se comparar células animal dos vegetais, nos vegetais tem todas as organelas que tem na célula dos animais, e tem a mais o vacúolo, que é armazenado nos sais minerais, tem o cloroplasto, que é para fazer fotossíntese, e ainda na célula dos vegetais a gente tem a parede celular, né, que fica aderido externamente à membrana plasmática. Então, nesse caso aí, letra A, vacúolo, não existe vacúolo nas células dos animais, certo? Vamos ver aqui a sexta questão. A sexta questão afirma o seguinte. Deixa eu subir um pouquinho. A sexta questão afirma. No intercâmbio de substâncias entre o núcleo e o citoplasma, estão diretamente implicados A, os cromossomos, B, os nucleolos, D, os poros da carioteca, D, os ribossomos, C, o RNA mensageiro e o RNA transportador. O RNA mensageiro e o RNA transportador estão ligados lá ao processo de transcrição do DNA, né, e da síntese de proteínas. Então, não tá, a questão aí está perguntando do intercâmbio, ou seja, da troca de substâncias entre o núcleo e o citoplasma. Os ribossomos têm a função de produzir proteínas, então não tem nada a ver com esse transporte de substâncias entre o citoplasma e o núcleo das células. Os cromossomos que vão ter lá as informações hereditárias, as informações genéticas, né, que vão ser responsáveis pela codificação de proteínas e comando da célula. Os nucleolos eles também estão ligados lá à produção de RNA ribossômico, né, da produção do que vai formar os ribossomos. A alternativa correta aí é a letra C, os poros da carioteca. São os poros da carioteca que permitem a entrada e saída de substâncias, ou seja, a troca de substâncias entre o núcleo e o citoplasma. Então esses poros estão presentes na carioteca, né, que se abre e se fecha, que vão permitir esse intercâmbio de substâncias entre fugiu da minha cabeça. Entre essas duas regiões da célula, o núcleo e o citoplasma, certo? Então, nesse caso é a letra C. Vamos ver aqui a sétima questão. Observe a imagem a seguir. Então, aqui a gente tem a imagem de 4 tipos de cromossomos. Então, ele quer saber aqui. Podemos classificar o cromossomo A como? Então, letra A, metacêntrico. Letra B, submetacêntrico. Letra C, telocêntrico. Letra D, acrocêntrico. E letra E, supermetacêntrico. Então, a gente classificava lá os cromossomos de acordo com a posição do centrômero. Ou seja, dependendo do centrômero que tivesse, mais próximo da região central, mais próximo da posição final dos cromossomos, a gente classificava cada um deles, né? Então a gente tinha lá as classificações, né? Que era o metacêntrico, quando o centrômero está localizado no centro, ou seja, as cromátides irmãs se dividem por igual, que estão acima e abaixo
do centrômero. O submetacêntrico ela estava um pouco acima do meio, né, do cromossomo. O acrocêntrico, o telocêntrico é quando o centrômero está no final, na região do telômero, na porção final das cromátides. E o acrocêntrico é quando ele está muito próximo ao telômero, mas não está no telômero, e faz essa distinção grande entre as pernas longas e os braços longos e braços curtos, ou pernas longas e pernas curtas do cromossomo. Então, se ele quer saber aí o A quem é, então o D está bem no centro, é o D o metacêntrico, o C está um pouquinho acima, o C é o submetacêntrico, o B está próximo ao telômero, mas não está no telômero, é o acrocêntrico, e o A, o centrômero, que é essa bolinha no meio que une as cromátides irmãs, está lá na porção final, na parte de cima, no telômero. Então ela é o telocêntrico, porque o centrômero está no telômero. Então a resposta correta aí da sétima questão é a letra C. Então o cromossomo A a gente pode classificar ele como um cromossomo telocêntrico. Esse supermetacêntrico não existe, né? Foi uma inversão para completar até a letra E. Vamos ver aqui a oitava questão agora. O cariótipo humano normal apresenta, letra A, 23 cromossomos autossomos e um par de cromossomos sexuais, 22 pares de autossomos e um par de cromossomos sexuais, C, 45 pares de autossomos e um par de cromossomos sexuais, D, 44 pares de autossomos e 2 pares de cromossomos sexuais, 22 pares de autossomos e 2 pares de cromossomos sexuais. Nós temos 46 cromossomos, né? Nos cariótipos de 46 cromossomos, sendo que são 44 cromossomos autossômicos e 2 cromossomos sexuais, né? O X e o Y. A pessoa pode ser XX ou XY, certo? Um cariótipo considerado normal, né? Normal padrão. Então, se a gente tem 44 cromossomos autossômicos, nós temos 22 pares, né? Só dividir por 2. Se a gente tem 2 cromossomos sexuais, a gente tem um par de cromossomo sexual, também só dividir por 2. Né? Então, a letra A afirma que a gente tem 23 pares de autossômicos. Então, se a gente tivesse 23 pares de autossômicos, a gente teria 46 cromossomos autossômicos e mais um par de cromossomos sexuais. Ou seja, ele está dizendo que a gente teria... A letra A afirma que a gente tem 48 cromossomos. Não, só normal tem 46. A letra B afirma que são 2 pares de autossômicos, ou seja, 44 cromossomos autossômicos, certo? E um par de cromossomo sexual, 2 cromossomos sexuais, 46. Então a resposta aí da oitava questão é a letra B, certo? A letra C, 45 pares de autossômicos, não, né? Quer dizer que você tem 90 autossômicos. A D, 44 autossômicos, quer dizer que você tem 88. E a letra E, os autossômicos estão certos, são 44 autossomos, mas não são 4 sexuais. Né? A gente não tem 4 cromossomos, tem 2 sexuais. Aí está afirmando que tem 4 cromossomos sexuais, a gente só tem 2. Então a resposta correta aí é a letra B. Vamos ver aqui a nona questão agora. A nona questão afirma aqui, observe a figura seguinte. Então aqui a gente tem a figura de um cromossomo, tá? Aqui tem um centrômero e tem aqui 1 e 2, né? Tá apontando ao centrômero. Aí provavelmente é um cromossomo parece um cromossomo acrocêntrico. Talvez acrocêntrico. Os números 1 e 2 representam. Eu queria saber o que é 1 e 2. Então A, cromossomos filhos. B, cromossomos não homólogos. C, cromátides homólogas. D, cromossomos homólogos. E cromátides irmãs. A, cromossomos filhos. Não, aí é o mesmo cromossomo. É um cromossomo duplicado, é o mesmo cromossomo. Não existe essa terminologia cromossomos filhos. B, cromossomos não homólogos. Não, aí é o mesmo cromossomo. Aí é só um cromossomo duplicado, né? O homólogo dele não está aparecendo aí. Ou não homólogo. D, cromátides homólogos. Não, as cromátides homólogas são cromátides que estão são as cromátides de cromossomos homólogos. Aí só está mostrando um cromossomo, então você não tem como saber. Que 1 e 2 são cromátides homólogos, não. E 1 e 2 também são cromossomos filhos, né? É o mesmo cromossomo.
e B também não são cromossomos homólogos, porque os dois é o mesmo cromossomo, são estruturas do mesmo cromossomo. D, são cromossomos homólogos? Não, aí só tem um cromossomo, então não são cromossomos homólogos. A resposta correta é a letra E, são cromátides irmãs, ou seja, o cromossomo duplicado, cada perninha dessa é uma cromátide irmã, porque uma é cópia da outra. Então a resposta é a letra E. Agora vamos passar aqui para décima questão. A décima questão tem que observe o cariótipo a seguir. Então aqui tem um cariótipo da pessoa, certo? E podemos afirmar que o indivíduo em questão é mulher normal, letra B, homem normal, C, mulher portadora de síndrome de Down, D, homem portador de síndrome de Down, e E, mulher portadora de síndrome de Turner. Então você tem que observar esse cariótipo, o que é que tem. Então, se a gente for aqui primeiro aqui nos cromossomos sexuais, os últimos, no X e o Y, a pessoa não tem nenhum cromossomo Y e tem 2 cromossomos sexuais X, então é uma mulher. Então com certeza a gente já elimina a letra B e a letra D, que afirmava ser um homem. Se não tem cromossomo Y, 2 cromossomos X, então nesse caso aí a gente já sabe que é uma mulher. Aí agora a gente vai olhar, a letra A afirma que é uma mulher normal, então a gente tem que olhar, vocês teriam que olhar todos os pais para ver se eles estavam corretos. O pai 1 tem 2 cromossomos, tem os cromossomos homólogos aqui, 2, 4, tudo certinho, beleza. Quando a gente chega aqui no 21, tem quantos cromossomos aqui? Opa, aqui ó, tem 3, deveriam ter 2. Então essa mulher não pode ser uma mulher normal, já que ela tem um cromossomo a mais. Quando a gente tem a famosa trissomia, ou seja, 3 cromossomos no par 21, a gente está tratando especificamente de uma condição que é a síndrome de Down. Então a pessoa com síndrome de Down, porque tem 3 cromossomos no par 21, a trissomia do par 21, e uma mulher porque tem 2 cromossomos X. Então a alternativa correta nesse caso aqui é a letra C, certo? Tá, provinha moleza, espero que vocês tenham conseguido entender tudinho, fizeram tudinho certinho. Qualquer dúvida, entre em contato, certo? Então fiquem bem aí e a gente se vê mais no futuro. Tchau.